Então isso funciona, e funcionou aqui. O texto fala assim, que eles instigaram as multidões, e o texto fala, apedrejando a Paulo. E no momento, ele é um Deus digno de louvor e adoração. No outro momento, é pedrada na cabeça. Sim. De uma hora para outra. O que aconteceu? Como muda a chave tão fácil? Aqui no caso, acho que a chave mudou tão fácil, porque perceberam que não iam ganhar telhados de ouro. Quando descobriram isso, que decepção. Então aí o ódio veio facilmente. Mas é impressionante essa mudança. E isso acontece na nossa vida cristã também. As pessoas que se envolvem com a palavra de Deus, com o evangelismo, Júlio deve ter várias experiências assim, pastor Thomas deve ter várias experiências assim também, e qualquer irmão que prega o evangelho sabe disso. Você vai pregar o evangelho para alguém, a princípio existe uma receptividade, às vezes muito bonita. Tem o bolo de fubá, tem o café, o sorriso no rosto. E você então fala, moça, eu vou aproveitar essa oportunidade para compartilhar, continuar compartilhando o evangelho. E você compartilha o evangelho, às vezes um parente seu, um tio seu, uma tia sua, um parente qualquer, um irmão seu, um cunhado, uma cunhada. E você compartilha o evangelho com eles. E anuncia-lhe a verdade, e é bem recebido. E você fica empolgado até. Nunca aconteceu com você isso? Você fica empolgado, nossa, está dando uma abertura boa para o evangelho, está interessado, nós usamos essa linguagem, né? Ele mostrou interesse. Ele não é crente, mas está interessado. Nós falamos assim, né? A nossa linguagem é essa. Ele está interessado. E continuamos a ir. Aí um dia nós chegamos na casa, percebemos uma diferença no clima. A pessoa já não nos recebe com um sorriso. Cadê o bolo de fubá? Sumiu. Não tem bolo de fubá. Você fala, vamos então, eu vim aqui para a gente estudar. Hoje não vai dar. Hoje eu não posso. E começa a tratar você com aspereza, com frieza, com hostilidade. O que aconteceu? Nós não sabemos. O que houve? Não sabemos. Mas essa experiência é muito comum na vida daqueles que pregam o evangelho. Eu já passei por isso várias vezes. Várias vezes. É impressionante como há essa mudança nas pessoas. Quando eu era jovenzinho, eu fazia evangelismo na rua de uma cidade chamada Nazaré Paulista. Nazaré Paulista hoje é uma cidade um pouquinho maior. Ela cresceu, deve ter mais umas 50 pessoas a mais de lá para cá. Né? Mas assim, continua sendo pequeno. Mas uma cidade muito católica, muito carola e muito idólatra, era terrível, assim, é muito difícil lá. E eu e um amigo meu, nós tínhamos um trabalho na rua com as crianças. E as pessoas, os adultos que moravam naquela rua, onde eu fazia os trabalhos na rua, né? Onde as pessoas que ficavam assistindo o trabalho, elas gostavam e ficavam ali encostadas no muro assistindo o trabalhinho com as crianças. Fantoches, musiquinhas, historinhas, flanelógrafo. Né? E eu ali, era eu e mais um amigo, Paulo Botrel, que hoje é pastor em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E nós ficávamos ali ensinando a palavra de Deus para as crianças e os adultos ao redor ficavam nas portas das casas assistindo. E riam das historinhas e tudo mais, eles gostavam, né? E um deles, uma vez disse assim para nós, disse para nós dois, para mim e para o Paulo Botrel, assim, olha, os momentos que eu passo aqui, vendo vocês ensinar essas crianças, são os momentos mais felizes da minha vida, ele disse. Vocês não sabem a felicidade que eu sinto, a paz, a alegria que eu sinto. Quando vocês chegam e começam a ensinar, eu fico aqui no portão assistindo, olha, sem dúvida nenhuma, são os momentos mais felizes da minha vida. Então ficamos tão contentes com isso. Um amigo nosso ali e tudo mais, dizendo isso, nos encorajando, ficamos contentes e continuamos o trabalho. Depois, com o tempo, eu fui para um outro ministério. O seminário designava os ministérios para os alunos em áreas diferentes. Eu fui para outro ministério, não me lembro para onde eu fui. Mas o Paulo Botrel ficou sozinho lá. Sozinho lá. E continuou fazendo a mesma coisa, sozinho. Tinha um coração muito missionário, Paulo Botrel, até hoje. E ele continuou ali sozinho o trabalho. E ele disse para mim depois, ele me procurou e falou, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ele disse, olha, lembra aquele senhor que nos procurou um dia e disse que ele estava vivendo os momentos mais felizes da vida dele quando ele ouvia a gente aqui pregando o evangelho? Eu lembro, claro, aquele senhor muito simpático, muito amigo. Assim, você não sabe o que ele fez. O que ele fez? Ele pegou um pedaço de pau e partiu para cima de mim. Para me arrebentar. Eu falei, mas por quê? Eu não sei.
Eu estava lá ensinando, ele começou a gritar e a me ofender e a me expulsar. E então pegou um pedaço de pau e veio na minha direção para me bater com aquele pedaço de pau. E eu fiquei parado, eu não reagi, eu fiquei parado. Ele com um pedaço de pau me ameaçando e gritando. E eu só dizia para ele: olha, Jesus ama você. Jesus ama você. E eu fiquei repetindo isso: Jesus ama você. Você precisa do perdão de Jesus. E ele foi se acalmando com aquele pedaço de pau na mão e foi embora. Eu falei: mas o que você disse? Ele falou: eu não disse nada. Eu estava ensinando as crianças como sempre faço. Ele começou a gritar e partiu para cima de mim, me expulsando, e quis me agredir desse jeito, sem explicação. Então, esse tipo de experiência é algo que os irmãos aprendem no livro de Atos. Os irmãos devem ser vacinados e estar preparados para essas coisas. Porque o incrédulo, ele pode desenvolver de repente uma hostilidade contra você que você não entende o motivo. E conselho que eu dou: não tente entender. Não tente entender. Não nutra uma esperança muito grande quando o incrédulo tiver uma abertura para o Evangelho e for simpático com você. Não fique muito esperançoso. E não se assuste quando você perceber que o ânimo dele vira. Sofre uma invertida, ele começa a te odiar. Não se assuste com isso. A palavra de Deus, o livro de Atos, mostra que isso é perfeitamente possível e acontece. Nós não podemos ser ingênuos.